Opa, e aí, Rebi aqui trazendo mais uma história sombria do folclore digital. Hoje vamos mergulhar fundo na origem, evolução e nas consequências reais do primeiro grande mito da web, o Slenderman. O Slenderman é uma das maiores e mais perturbadoras lendas da era digital. Uma figura alta, magra, sem rosto e vestindo um terno preto, que nasceu em um simples fórum de internet em 2009 e rapidamente se transformou em um mito global. Diferente das lendas tradicionais, que levam séculos para se formar, o Slenderman surgiu, cresceu e se espalhou em questão de dias, tornando-se o arquétipo definitivo do horror online. A sua trajetória, da origem em imagens manipuladas até jogos, séries, debates acadêmicos e até tragédias reais, é um exemplo assustador do poder da criatividade coletiva e da forma como a internet pode borrar a linha entre ficção e realidade. Tudo começou em 10 de junho de 2009, no fórum Something Awful, quando foi lançado um concurso em que os usuários deveriam criar imagens paranormais a partir de fotografias comuns. Entre as submissões, o artista Eric Knudsen, usando o pseudônimo Vitor Surge, publicou 2 fotos em preto e branco de crianças brincando. Ao fundo, em ambas, aparecia a mesma figura, um homem alto, esguio, vestindo terno, sem nenhum traço facial. Mas não foi apenas a imagem que chamou a atenção. Surge adicionou legendas curtas, sugerindo que aquelas crianças haviam desaparecido logo após a aparição da figura, a quem chamou de The Slenderman. Com apenas 2 imagens e algumas linhas de texto, ele plantou as sementes de um mito. O design do Slenderman não foi aleatório. Ele mistura elementos familiares e até banais com o sobrenatural e o inquietante. O terno preto remete à civilidade, ao profissionalismo e à ordem. Mas esse contraste com um rosto em branco, braços longos e desproporcionais e um corpo quase humano, mas não humano o suficiente, cria a sensação do chamado Uncanny Valley, o Vale da Estranheza. É esse desconforto que prende o olhar e gera medo. As inspirações para sua criação foram diversas: a literatura de terror cósmico de H.P. Lovecraft, as histórias de Stephen King, o vilão Tallman do filme Phantasm, além de ecos do folclore antigo, como as fadas que sequestravam crianças ou o Mothman. A genialidade do personagem está exatamente nessa fusão entre o cotidiano e o impossível, entre algo que parece próximo e ao mesmo tempo incompreensível. Poucos dias depois da sua criação, o Slenderman começou a se espalhar pela internet. Fóruns como 4chan, Reddit e páginas dedicadas a creepypastas adotaram a criatura e adicionaram novos elementos à sua mitologia. Por não existir um cânone oficial, cada autor colaborava, criando um verdadeiro folclore coletivo. O Slenderman passou a ter poderes cada vez mais complexos, tentáculos que se projetavam de suas costas, a capacidade de manipular mentes, de induzir paranoia, perda de memória, desespero e até alucinações. Também foi associada a ele a ideia de proxies, pessoas comuns que caíam sob seu domínio e agiam como servos ou seguidores. Outra adição marcante foi o Der Groman, uma suposta figura folclórica alemã usada como pseudo-evidência histórica, fortalecendo ainda mais o mito. Assim, em poucas semanas, a criatura deixou de ser uma simples manipulação de imagem e passou a existir como uma entidade complexa e multifacetada. Um dos maiores marcos dessa expansão foi a websérie Joyride Hornets, lançada apenas 10 dias após a criação do personagem. Gravada no estilo found footage, a série se apresentava como fitas reais de um estudante de cinema perseguido por uma entidade chamada The Operator, claramente inspirada no Slenderman. Joyride Hornets não era apenas entretenimento, era praticamente um Argentina, um jogo de realidade alternativa. Com uma narrativa fragmentada, símbolos, pistas escondidas e personagens que interagiam com o público, a série transformou o mito em algo palpável e próximo. Foi em Joyride Hornets que surgiram elementos hoje considerados essenciais, como o símbolo do círculo com um X, as gravações distorcidas e a ideia de que o Slenderman poderia aparecer a qualquer momento nas imagens. Para muitos, essa foi a primeira vez que o mito realmente se tornou real. O próximo salto veio com os jogos eletrônicos. Em 2012, o estúdio independente Parsec Productions lançou o Slender, The Eight Pages, um jogo gratuito em primeira pessoa em que o jogador precisava explorar uma floresta à noite, coletando páginas enquanto era perseguido pelo Slenderman. A mecânica era simples, mas extremamente eficaz.
A cada página coletada, a tensão aumentava, sons estranhos e distorções de tela indicavam a proximidade da criatura. E havia uma regra básica: não olhar diretamente para ele. Esse detalhe fez com que o terror fosse pessoal e inevitável. O jogo viralizou, alcançando milhões de downloads e dominando transmissões de youtubers e streamers, que mostravam em tempo real suas reações de pavor. Logo depois veio Slender, The Arrival, que expandiu a narrativa e consolidou o Slenderman como ícone dos jogos de terror. A influência foi tão forte que até Minecraft criou o Enderman, um inimigo claramente inspirado na criatura. A essa altura, a lenda já não era apenas uma história inventada. Muitos começaram a relatar sintomas conhecidos como Slender Sickness, uma espécie de paranoia psicológica ligada ao contato com a lenda. Pessoas diziam sentir que estavam sendo observadas, relatavam pesadelos, ansiedade e até alucinações ligadas ao personagem. A ideia de que o Slenderman era uma entidade memética ganhou força, não um monstro físico, mas um vírus cultural, uma ideia que se espalhava e se instalava na mente das pessoas, criando efeitos reais. Isso mostrou o quanto uma narrativa construída coletivamente podia se infiltrar na psique humana. Mas o ponto mais sombrio dessa história aconteceu em 31 de maio de 2014, na cidade de Waukesha, em Wisconsin. Duas meninas de 12 anos, Morgan Geyser e Anissa Weier, atraíram sua colega de classe, Peyton Leutner, até uma floresta. Lá, a esfaquearam 19 vezes, acreditando que esse ato seria um sacrifício para o Slenderman. Elas afirmaram que fariam isso para provar sua lealdade e se tornarem suas proxies. Milagrosamente, Peyton sobreviveu, conseguindo rastejar até uma estrada onde foi resgatada. O caso chocou o mundo. Morgan foi diagnosticada com esquizofrenia, e Anissa foi considerada legalmente insana. Ambas foram julgadas como adultas e enviadas a instituições psiquiátricas. Esse crime horrível não foi apenas uma tragédia isolada, mas a manifestação mais extrema da linha borrada entre a ficção digital e a realidade. O episódio levou a debates intensos sobre a influência da internet, o impacto de narrativas de terror em jovens vulneráveis e a responsabilidade coletiva em torno da criação e do consumo de conteúdo. Pais, psicólogos, educadores e até legisladores discutiram os limites entre imaginação e perigo. Esse evento também alimentou um pânico moral em torno do Slenderman, que passou a ser visto não apenas como uma história, mas como um possível gatilho de comportamentos perigosos. Mesmo assim, a figura continuou presente na cultura pop. O Slenderman se tornou um ícone do Halloween, apareceu em fan-arts, HQs, documentários e até chegou ao cinema em 2018, no filme Slenderman. O longa, no entanto, foi mal recebido e acusado de explorar uma tragédia ainda recente, sendo criticado por fãs e por parte da mídia. Mas o simples fato de ter chegado a Hollywood mostra a força cultural do personagem. Hoje, o Slenderman é muito mais do que uma creepypasta. Ele é um símbolo do poder da internet de criar mitos modernos, uma criatura que nasceu do anonimato de um fórum e se espalhou pelo mundo inteiro. Ao mesmo tempo, sua história serve de alerta: aquilo que começa como uma brincadeira criativa pode, em certas circunstâncias, ultrapassar as fronteiras da ficção e ter consequências muito reais. O Slenderman continua vivo como uma sombra da própria internet. Uma figura sem rosto, sempre à espreita, pronta para se adaptar e ressurgir em novas formas, alimentada pela imaginação coletiva. E no fim, essa talvez seja sua maior força: ele não pertence a ninguém, mas a todos. E como toda lenda que cresce em ritmo acelerado, o Slenderman mostra que, na era digital, as histórias não ficam apenas nas telas. Elas podem assombrar, influenciar e até mudar o mundo real. PS. Acabei gravando mais do que devia, então fiquem com uma gameplay insana.
Ó o bicho vindo. Se foste. Pode vir que vai ter paulada. 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 Pode vir, tem paulada para todo mundo. Eu sou o verdadeiro killer nessa bagaça, o coelho ruim, o Bebi, assassino da máscara de coelho. É isso, acabou, até a próxima.